Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas e dessa vez mais que especial. Foi uma entrevista que, olha, foi muito burocrática para sair, porque para achar esse camarada foi difícil, viu? Mas eu já agradeço demais. É um cara que tem muita bagagem no currículo, muita história para contar. Tenho certeza que vai ser muito motivador esse papo e que você conheça ele um pouco mais, que vocês possam entender um pouco da sua história e segui-lo. Mas sem mais delongas, eu chamo já aqui para a nossa roda de conversa meu amigo muito especial, uma das pessoas que eu mais aguardei para fazer essa entrevista, meu amigo Elvis Cavalcante, mas mais conhecido como Elvis do Bugio. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Fala, meu amigão. Graças a Deus tá tudo bem, tudo em paz. Eu fiquei o tempo inteiro aguardando por esse momento, porque já falei antes e não tenho medo de jamais de declarar aqui que eu sou seu fã. E, cara, tamo junto. Vamos que o negócio tá pegando. Muita gente estranhou que a gente até se conhecia, né? Eu conheço o Elvis aí de uma bagagem aí. A gente jogava bola junto antes de você quebrar essa perna, que sua vida é toda cheia de aventura, né, meu amigo? Você inventa quando tá tudo tranquilo, você inventa alguma coisa que para dar uma sacudida aí. Mas, cara, prazer imenso, uma honra para mim. Olha, eu já recebi alguns candidatos, pré-candidatos, né? Não podemos falar candidatos ainda, mas alguns pré-candidatos. Vou receber outros. Mas você é o cara que eu digo que tem a minha confiança e que seguramente eu posso dizer para cada um que está assistindo. Você é um cara bom e que a pessoa considere realmente um voto em você, porque é um cara decente, que eu já conheço há uma longa data. Mas antes da gente chegar nesse papo mesmo de política, eu quero que você me conte a sua história, como foi sua infância, onde é que você cresceu, e esse nome aí, Elvis do Bugio, como é que surgiu? Então, Mois, o que é que acontece? Eu sou cria aqui do bairro, né, do Bugio, e por incrível que pareça, eu sempre fui muito comunicativo, uma infância ali, a maior parte no Anchetão, jogando muita bola, aquela coisa toda, mas assim, sempre nessa redondeza do Bugio, meus pais, né, a gente sempre morou por aqui. O que é que acontece? No passar do tempo, eu ligava muito para a rádio da Sara Brasil. E na época, com muitas amizades ali, tal, Daniel Aragão, né, André Menezes, Juliane Terra e várias outras pessoas que são muito queridas até hoje, eu ligava, tipo assim, para participar dos programas que tinha da rádio, e o cara falava bem assim: alô, acabamos de falar, estamos falando com quem? Eu falei, com Elvis. Elvis de onde? Aí o cara, aí do Bugio, aí ele, acabamos de falar com Elvis do Bugio. Coincidentemente, algumas pessoas também, que eram do Bugio, ligavam dizendo bem assim, eu conheço Elvis. Então, manda um abraço para Elvis do Bugio. E aí, com o passar do tempo, ganhando os brindes, aquela coisa toda, peguei uma amizade muito boa com eles. Aí foi quando o pessoal disse bem assim, Daniel falou comigo assim, Elvis, rapaz, o pessoal já lhe conhece como Elvis do Bugio, pô. Por que você não faz suas redes sociais? Você não faz o Facebook? Facebook, teve a época do Orkut, né? Mas ainda não estava famosinho. Mas a questão toda foi no Facebook. Por que você não faz o Facebook aí coloca Elvis do Bugio? Faz um e-mail, tudo certinho, Elvis do Bugio. Eu falei, beleza. Aí ele foi e me ajudou. Cara, nunca imaginei que ia bombar tanto. E assim, mas eu já parei N vezes fazer bem assim, não, vou Elvis Cavalcante, Elvis de Menezes, aquela coisa toda, mas não Pegou, tem para Elvis do onde Bugio correr. pegou. E vou dizer que combina mais com a sua cara do que Elvis Cavalcante, viu? Colou, meu amigo, colou, já era. Diga aí, rapaz. Aí eu fico assim, às vezes, até para dar uma entrevista, né, algo do tipo, aí o pessoal, né, não pode colocar Elvis do Bugio, porque mesmo que não esteja em contexto político, ou que seja mais assim, realmente subentende, né, Elvis do Bugio, então fica muito votada a cara de alguém que é político, né? Mas aí eu disse, não, tudo bem. Aí já tentei trocar mesmo, mas nunca, o pessoal não tem para onde correr. Se é com os amigos fora, rapaz, você mora onde? No Bugio. Rapaz, você conhece a do Bugio. Então, assim, pegou, colou, Eu então já deu vi tudo certo. algumas entrevistas suas e por mais que apareça lá embaixo Elvis Cavalcante, quando a pessoa olha, ó, Elvis do Bugio tá dando entrevista aqui, tá?
Mas você é um cara também muito comunicativo, né? Essa paixão foi desde sempre? Ou você foi, eu preciso ser comunicativo, então vou estudar, vou ter que me aperfeiçoar nisso aqui? Ou é tudo muito natural? Rapaz, essência, natural. Extremamente, essa comunicação ela é genuína. Eu sempre fui muito descolado desde cedo, assim, muito amigueiro, conversador, como o povo fala, sabe? De falar pelos ouvidos, pelos cotovelos, aquela coisa toda. Só que com o tempo, você vai amadurecendo e automaticamente você vai revendo algumas coisas dentro disso que tem em você. É o que sempre eu digo. Vai controlando mais. E é claro que tem muita gente que gosta de mim, de verdade, e vem aqui dar um toque. Olha, poxa, isso aqui não é interessante. Olha, você... Eu passei uma fase da minha vida, mas que muito assim, o pessoal, você é muito entrão. Às vezes a pessoa está conversando, você vai. Então, assim, você vai crescendo e vai começando a ficar mais hominho naqueles comportamentos. E automaticamente você se aperfeiçoa na fala. Eu nunca. É engraçado, mas eu nunca fiz nenhum curso de oratória. Eu nunca fiz um curso de oratória. Caramba! Eu amo, acho massa, tenho conhecimento assim da galera, mas eu nunca fiz um curso específico para oratória. Só que as pessoas, o que é que eu percebo? Eu percebo que as pessoas gostam de me ouvir. Gostam de me ouvir. E é incrível quando, às vezes, eu sinto isso nas diferenças de postagem, por exemplo. Se for uma postagem de algo escrito, uma imagem, não sei o quê, que significa muito, a galera massa, meu irmão, mas se eu paro e gravo, pode ser um vídeo de 3 minutos, 4 minutos. Ele dá uma. Ele assim, ele bomba. Claro que eu estou me aperfeiçoando nessa questão das gravações, até para você vai tocando, você vai dançando conforme a música, né? O período que o pessoal vai se aperfeiçoando mais, a gente tá mais na correria, tá numa geração corre, corre, corre da estrela, né? E aí você vai também se adequando. Mas é incrível como essa questão. Às vezes eu paro assim para rever uns vídeos meus antigos de 5, de 4 minutos e saber assim, poxa, quantas pessoas pararam aqui e interagiram comigo naqueles vídeos longos, né? Porque eu paro, eu gosto de me ouvir. Eu gosto de parar e ouvir assim sobre tem assuntos que até hoje eu vou mesmo, vou nas minhas redes sociais e paro para ficar tipo, caramba, Até que eu falei bonito. bem. Pô, rapaz, que negócio legal. Mas é Rapaz, desse mas é. jeito. E tem. Você vê assim que tem muita gente que estuda a questão da oratória e você tem uma desenvoltura bem natural que até se sobressai as pessoas que já estudaram de certa forma. E isso é muito importante. E a galera para muito para te ouvir também, Elvis, pelo seu testemunho de vida, né? Pelo cara cristão, gente boa que você é. E a galera tá esperando justamente para você contar seu testemunho aqui. Mas antes disso, queria que você relatasse um pouquinho para a gente a sua história de conversão. Você já nasceu em berço cristão ou foi o decorrer do tempo? Como é que foi isso? Eu vou abrir um parêntese para você citou algo que chama muita atenção. Eu, em meio a essas andanças da vida, eu já me deparei em várias situações mesmo assim, Mois, que diante de juízes, médicos, autoridades, sabe, aquele negócio que você para e se assusta até de olhar para um lado e para o outro, o ambiente, né? É um ambiente Tanta gente qualificada, né? qualificado, é um ambiente totalmente formalizado, porque quando você anda muito na informalidade da coisa, aí você fica, caramba, mas quando você entra num ambiente que até chegar a pessoa, todo o contexto ele é formal, você fica assim, caramba, olha onde eu estou. E uma certa vez, conversando com um médico bem renomado, muito conhecido no Brasil, ele parou assim, ele tirou um tempinho para conversar comigo, isso em São Paulo. E aí ele falou assim, ele perguntou, você é formado em quê? Aí eu falei, doutor, não... a vida foi tão rápida, as coisas foram acontecendo que, por incrível que pareça, quando eu pensei na formação acadêmica, a vida foi e reservou outro caminho. Ele falou, rapaz, eu não acredito que você não tem nenhuma formação. Eu disse, pois é, eu não tenho nenhuma formação. Ele disse, não tem condições, Elvis.
a inteligência, a expertise, a maneira de se comunicar, né, a visão para aquilo, dentro do contexto daquilo que é a nossa causa. E isso me chamou a atenção e me marcou, porque é uma pessoa mais, assim, como eu falei para você, eu te admiro, eu admiro a sua inteligência, eu admiro a sua desenvoltura. Então, de repente, vem um elogio seu, eu fico assim, caraca, pô, o cara que eu admiro. E esse doutor é nessa vibe, né? Nessa linha. Poxa, eu admiro esse cara, eu acompanho esse cara, eu viajo na ideia desse cara, e ele parou e disse assim, não, você consegui chamar a atenção dele. Então, assim, só para dar abrir um parênteses em relação a esse detalhe da comunicação, como é impactante, né? Mas voltando agora para esse contexto de convenção, né? O que é que acontece? Eu sou de berço cristão, né? Porque minha avó, a mãe do meu pai, ela é assembleana. Então, assim, minha avó, basicamente, praticamente, fundou a Assembleia de Deus aqui no Bugio. Então, cara, a família foi criada nessa vibe, assembleia e tal. Só que eu acho bem interessante uma coisa, que eu sempre fui muito, mesmo sendo apresentado desde então, de criança, na igreja evangélica, aquela coisa toda, mas, de fato, com 6 anos para 7, eu já tinha essa consciência assim, poxa, eu quero Jesus. É tanto que eu confessei, né? A gente acaba usando muito, eu aceito a Cristo, pô, mas Cristo que nos aceita, aquela coisa toda, tal, bem bonitinha. E aí esse processo de aceitação mesmo, de reconhecimento, sempre queimou no meu coração. Então, com 6 anos, eu confessei a Cristo como Salvador. E pode ter certeza que eu nunca me arrependi disso. Nunca, 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 Elvis. Mas a vida é isso. E olha que eu ando em lugares que você diz assim, meu Deus do céu. Mas desde cedo eu sempre tive uma vontade de seguir a Cristo, mesmo não conhecendo direito. E aí eu não sei se já é do ventre da mãe, aquela coisa mais de profetizado, né? E esses detalhes. Mas, assim, o bom é que essa essência de Cristo mesmo, né? De você seguir esse modelo e tal, ela, desde criança, desde 6 anos, assim, muito claro na minha cabeça. E aí eu passei esse tempo, eu fui na Assembleia, de 6 anos e tal, até uns 11 anos eu fiquei por ali, 10 anos, 11. Depois eu fui para a Quadrangular, né, uma igreja que eu tenho, tanto a Assembleia como a Quadrangular, tem um carinho imenso, assim, deixei vários amigos. O tempo que eu passei na Quadrangular de 18 anos, que foi processo de fundação de igreja de Bugio, aquela coisa toda, sabe, mudança de um lugar para o outro, aquela igreja linda. E pronto, o tempo que eu passei no Bugio, 18 anos na Quadrangular do Bugio, e aí chegou um tempo que eu olhei e disse, olha, não é nada pessoal, não é nada. Não. Eu estou rodando esse ciclo aqui e o negócio não está. É eu. Né? É eu, pronto. E aí foi quando eu falei com o pastor na época e disse: aí, né, pastor? Vem orando. Eu já estava orando há 6 anos para sair da quadrangular. Pô. Caramba! Eu estava orando há 6 anos para sair da quadrangular porque eu sonhava, né? Várias coisas aconteciam. Então, assim, eu não sou um cara que está pulando, sabe, Moraes? Vou pular. Não. Não gosto de uma coisa banalizada, mas, assim, nessa situação da quadrangular, e aí é interessante eu pontuar o seguinte, por que, Elvis, você não seguiu na Assembleia? Porque eu tinha 10 anos e eu briguei com um menino na escola dominical, que eu fiquei com vergonha de voltar para a igreja. Porque o pastor, na escola, o pastor disse assim, ele começou a xingar minha mãe e ele estudava na mesma escola, ali na antiga MAB, que é Manuel Bonfim. E aí eu peguei e dei um chute nele assim, eu dei um murro e ele caiu e eu dei um chute. E aí o pastor lá de cima disse, o neto de Dona Terezinha. No domingo de manhã, que era a escola dominical, cheio de gente. Mas eu fiquei com vergonha de voltar para ali. E aí foi quando minha tia, a quadrangular, veio para o Bugio, minha tia já conhecia a sede, que é a mãe de Roger, né? A Sim, mãe de sim. Roger. E aí, vamos para lá, não sei o que, aquela coisa toda. Eu fui, amei
a quadrangular assim de cara e fiquei. Aí, nesse processo, saí, passei um tempo orando para ver para onde eu ia e tal. Ainda fiquei um tempinho visitando o pastor Edésio, Sim, que é um sim. cara que, assim, o pastor Edésio é fora de É, muito gente série. boa. Eu sou muito fã do pastor Edésio, só que aí a gente conversava muito, assim, e depois desse tempo com o pastor Edésio, eu fui para... hoje eu congrego, né? Frequento a Riel Comunidade Cristã, que é do pastor Robson Oliveira, que era da Quadrangular, que é esposo de Sim, Grazi, que ambos moravam aqui no Bugio. Você lembra dele? sei, Robson lembro, que lembro. cantava, top. Branquinho, né? Aí tô com ele lá, tô Que indo bênção. pra lá, Ô, Elvis, e como foi, assim, você que foi um cara que nunca, tive minha fase de ir para mundão e tal, você nunca teve essa fase, aparentemente. Como foi, então, você que é um cara que sempre teve Cristo no seu coração, descobrir a doença que você teve? Queria que você contasse um pouquinho antes da sua descoberta, até chegar o momento em que você descobre, e se isso te abalou, como é que você recebeu essa notícia? E que doença é essa que o pessoal tá quer ouvir da sua boca o que é que aconteceu. Vamos lá. Eu nunca me interessei de fato a viver essa questão, mesmo assim, do mundo, eita, curiosidade disso e daquilo, não. Eu sempre fui mais quieto, de fato, né? Sempre fui mais quieto, mas assim, no decorrer você vai, eu fui mais de observar, mas desde sempre escolhi assim, não, não quero. A decisão, ela foi totalmente consciente desde os 6 anos, que eu queria sempre estar na igreja, eu sempre queria esse negócio, eu sempre fui fissurado assim, poxa, igreja, eu quero igreja, né? Tal. E aí a gente deu continuidade, graças a Deus, tem dado certo, sabe, Moais? E aí, com 24 anos, cara, com Bem cedo, 24 né? anos, é, com 24 anos eu trabalhava no Planeta Gospel, eu estava no meu período de experiência ali, e eu comecei a sentir que a minha visão estava turva. Visão estava turva, falta de apetite, ânsia de vômito, subindo aquela dor de cabeça, e aí aquele enjoo. Consequentemente, eu comecei a emagrecer. E aí o pessoal começa a dizer, rapaz, você tá magro. Rapaz, você tá magro. E aí, Mois, eu tinha insônia. Algumas coisas, quando você vai parando e você vai lembrando, você, poxa, tive insônia, falta de apetite, e você vai começar. Aí eu fui na unidade básica de saúde, que é o mais conhecido como posto. Chegando lá, eles. Assim, foi uma coisa bem superficial. Mesmo eu já conhecendo, mesmo eu frequentando, que eu sempre fui um frequentador de posto de saúde, mesmo aquela coisa toda, mas assim, não, deve ser correria do trabalho, estresse, aquela coisa toda. Não foi dada uma atenção como deveria. Até que isso foi aumentando, e aí eu começava a ver na retina do, dos meus olhos o seguinte, é como se tivesse um tampão. Gente, aí eu molhava. Oxi, meu irmão, não tô, o que é isso? Tô ficando cego. Aí um dia eu fui ali na Rua Laranjeiras, em um oftalmologista. Coincidentemente, esse oftalmologista era meu amigo, porque eu trabalhei no prédio dele. Meu primeiro emprego foi de porteiro de condomínio. E aí eu trabalhei no prédio que ele morava. E aí o que aconteceu? Ele, ué, doutor, sei o que, aí olhou, foi através desse médico que tudo foi descoberto. Repare, que seria improvável, né? Porque, como eu disse, sempre fui frequentador da unidade Oftalmologista, básica. né? Foi quando ele que fez o encaminhamento, foi através dele que eu dei entrada no USE, e aí, meu filho, destravou aí meio mundo de coisa. Mas, assim, essa primeira parte foi dessa forma. Oftalmologista, e aí emagrecimento, né? Esse conjunto de coisinhas que fez Mas eu quando ele olhou seus olhos, ele viu que não era um problema nos olhos, assim, em si.
O que aconteceu? Ele fez o mapeamento de retina, certo? Realmente, o que é que estava acontecendo na minha visão? Nós temos a pressão arterial e temos a pressão ocular. São pressões diferentes. Então, assim, minha pressão arterial, naquele momento, ela estava normal e minha pressão ocular também. O que estava diferenciando era a questão de uma hemorragia. Eu tive uma hemorragia na minha retina. Agora, como procedeu a hemorragia é o que deveria ser investigado. Então, o que foi que ele fez? Ele tinha os equipamentos avançados e ele tinha também amizades. Que aí ele me encaminhou para um amigo que tinha um equipamento mais avançado ainda. E aí, através disso, ele disse, não, rapaz, deve estar... vamos encaminhar ele para a urgência para que ele passe por um neurologista. Porque estava afetando aqui a hemorragia, então poderia ser algo relacionado à cabeça. Então, quando eu dei entrada no USE, isso em 2013, quando eu dei entrada no mês, inclusive, nós estamos às vésperas, próxima semana, completa 11 anos que eu dei entrada no USE. Próxima semana, agora, completa 11 anos, dia 15, completa 11 anos que eu dei entrada no USE. E aí, quando eu cheguei lá, eu dei entrada com encaminhamento do oftalmologista com suspeita de tumor na cabeça. Nossa. Pressão arterial normal, pressão ocular normal, só com a hemorragia na retina, com falta de apetite, essa dor de cabeça constante e ânsia de vômito, e a insônia e o emagrecimento. Então, assim, foi o que fez me levar até lá. Depois que eu cheguei ali, aí o negócio destravou. Caramba, e antes de você chegar assim a falar propriamente assim como foi o seu tratamento e tal, correr para procurar um doador, alguma coisa que tenha desencadeado isso, genética, ou muita gente fala muito da falta de água, né? Ah, você não bebe muita água, pode dar problema nos rins e tal. Como é que te informaram a respeito de como você adquiriu esse mal-estar aí? Quando eu dei entrada, tudo muito novo. Tudo muito novo. Eu tenho a maior gratidão, sabe, Moés, pela vida dele, no Dr. Davidson, né? Eu tenho a maior gratidão, assim, porque ele deu a atenção, ele foi um profissional humanizado. Ele não olhou, na verdade era muito característico dele, de não atender o paciente só por atender. Ele nunca foi uma pessoa de atender por atender. Ele sempre foi humanizado. E é o que nós sentimos falta hoje na rede pública, essa humanização, que é que as pessoas, de fato, têm sentido. Então, ele deu atenção devida, ele se preocupou, ele manteve o contato. Então, eu tenho a maior gratidão do mundo em relação a isso. Tudo muito novo. Quando eu dei a entrada, na semana quando o médico, eu passei pela triagem, só para você ter ideia, repare como as coisas mudaram. Quando eu saí do centro até o USE, eu estava com tudo, pressão arterial normal. Quando eu cheguei no USE, que foi tirar a pressão, no caso, foi averiguar a pressão, né? Tirar não, foi averiguar a pressão, ela já estava com 24/12. Aí trocou de aparelho. Não, vamos deixar ele mais ali tranquilo. Não, deve ter agonia, porque ele está no hospital, tá on. 24/12. 24/12. Pode acreditar, eu fui diagnosticado como hipertenso só nessa triagem. A partir da triagem, que o médico disse assim, você vai realmente tá estranho, você vai ter que ficar internado para passar pelo neuro, fazer uma tomografia. E aí começou a descobrir outros problemas. Na mesma semana, eu descobri problema cardíaco. Nossa. A massa do meu coração, ela já tinha uma evolução desde criança, eu não sabia. Problema cardíaco. Mas tudo isso independente, ou esses problemas cardíacos também foram gerados por causa dos rins? Não. Veja, o problema cardíaco, a insuficiência renal, eu entrei com suspeita de tumor na cabeça, só na parte da triagem já fui, quando eu me internei, demorou um pouquinho, já fui diagnosticado como hipertenso. E aí veio a questão renal,
veio a questão, foi a hipertensão, na mesma semana, hipertensão, questão renal e cardíaco. Nossa. E aí depois tive anemia, já tive anemia, então assim, qual é a problemática? Quem veio primeiro? Uma vez que eu dou entrada em uma urgência com suspeita de tumor na cabeça e na mesma semana que eu é acarretado toda essa problemática de outras doenças, a questão da tomografia deu negativa. Então, e agora? Realmente o que é que esse paciente tem? Quem veio primeiro? A gente não sabe se a hipertensão é primária ou secundária. Não se sabe. Peraí, foi a pressão que afetou o zinho ou o zinho que foi afetando a questão da pressão para se tornar hipertenso? Tem muito disso. Mas a questão cardíaca, não. Eu já tinha uma massa do coração em estado crescente, bem pouquinho, desde cedo, porque eu fiz os exames mais específicos para isso. Mas, assim, não era nada que tivesse assim, poxa, não, afetou isso aqui? Não, aquilo não. A questão do médico disse assim, olha, Elvis, você ia uma hora, você teria que parar para dar uma atenção, porque a massa ia crescendo, né? À medida que você vai evoluindo. Então, não deu antes, como a gente está, como deu várias coisas em você, e você está em processo de investigação, pronto, já entrou no pacote. E aí, meu filho, eu fiquei a primeira vez, eu fiquei 40 dias internado a primeira vez. O que é que aconteceu nesses 40 dias? Uma vez que você Elvis, você entrou com suspeita de tumor na cabeça, foi descartado. Mas só que você está com várias coisinhas no seu corpo. Como é que você trata esse paciente? Na época, a médica começou a me investigar como se eu tivesse, como se fosse lúpus. Lúpus, uma doença autoimune, certo? Mas aí fiz um exame para lúpus, deu negativo. Fiz outros exames de genética para saber se tem um contexto. É tanto que não tem. Na minha família, o renal sou eu. Cara, incrível, antes de você dar continuidade, porque meu pai, ele infelizmente faleceu, ele teve esse mesmo problema renal, esse mesmo problema não, ele teve um problema renal, não sei se foi o mesmo ou não, e muita gente fala assim, as precauções por causa da genética e tal, que eu tenho que ter, que meus parentes têm que ter e tal, só que no seu caso foi impressionante porque você não tinha esse histórico de genética, então meio que você não sabe o que pode ter causado, que veio à tona, impressionante, cara. E quando você entra num processo de investigação, agora assim, a partir do momento que eu já estou como paciente, aí assim, a questão genética agora, meus filhos, Sim. aí todo mundo agora também tem que estar ligado, porque alguém foi notificado na família. Uhum. E aí, já tem uma história familiar. E antes não tinha essa história familiar. Né? E foi de uma maneira assim, poxa, ele entrou com isso aqui e deu isso aqui. E aí você faz todo tipo de exame, que eu fiz todos os tipos de exames. Só que interessante, Mois, que lembro como hoje, quando a médica chegou e disse bem assim, Elvis, você vai fazer, você está com insuficiência renal crônica e com atrofia dos rins. E muita gente não entende. E aí entra muito isso. Sendo que nos seus rins mesmo, propriamente dito, você não sentia nada, né? Eram outros sintomas, né? A doença renal, ela é uma doença silenciosa. A doença renal, ela é uma doença silenciosa. O que acontece no normal? É a pessoa descobrir ela ou ir para o tratamento ou, infelizmente, ir a óbito. Na doença renal, quando você se torna no estágio 5 da doença, aquela questão crônica, eu não falo do processo, se você, o que pode, quais os fatores, né? O que pode levar uma pessoa a se tornar um paciente renal? A obesidade, a hipertensão e a diabetes. Né? Nós temos Nossa, o que tem de sobra no Brasil, né, Elvis? São indicadores. A gente está dizendo aí, hipertenso, diabético e obeso. São os grupos. Você pode se tornar um paciente renal. Só para você ter ideia, Mois, a cada 10 pessoas, uma pessoa vai se tornar renal. A cada Nossa. 10. Então, é um número gritante. Só que as pessoas desconhecem muito a questão da importância de dois órgãos que está no nosso corpo com a semelhança de um feijão
e com 1 centímetro de 12, 14, a depender, né? Depende muito do seu tamanho, aquele detalhe todo, e desconhece. O que é que ele faz? Ele filtra, assim, ele é muito importante. Então, por isso que tem que ter o cuidado. Né? É como eu falei, a doença renal é uma doença silenciosa. Você pode descobrir dessa maneira. E o que aconteceu comigo? Eu descobri a doença, eu já estava com... Foi uma coisa atrás da outra. E quando a médica disse que eu estava com insuficiência renal crônica, acabou. Crônico, uma vez crônico, para sempre crônico, por favor, viu? E aí, com atrofia dos órgãos. Então, meus rins, atrofiaram, murcharam. Mas, Elvis, e aí agora? O que se faz? Simples. Eis a pergunta. Ela disse assim, você vai ser agora encaminhado para ser colocado um catéter para fazer um tratamento chamado hemodiálise. Só para você ter... Eu sempre falo isso quando eu estou dando palestra. Eu digo bem assim, gente, quando ela disse que eu ia fazer hemodiálise, eu disse bem assim, eu vou lá fazer o exame, eu vou fazer esse exame e tá tudo certo. Só que não era um exame. É um tratamento. E aí ela disse, você não entendeu, Elvis. Ou você faz o tratamento, ou vem a óbito, ou que pode levar você ao transplante. Isso em 2013, eu com 24 anos, trabalhando no comércio, não conhecia nada de hemodiálise. E olha que tem uma clínica ali perto, na Rua Arauá. Não conhecia nada de hemodiálise, não sabia direito essa questão dos rins, como muita gente que está assistindo aqui não sabe. Não sabe o que é um exame de creatinina, que vai ali. O exame de creatinina, Moás, você não precisa nem de jejum. O exame de creatinina vai direcionar você a saber como está a função renal. O exame de creatinina de ureia e o exame de urina são basicamente o que vai nortear mais. Mas se você pegar creatinina, tá aqui, ó. Se você, até a campanha, mês de março tem o Dia Mundial do Rim, e aí fala sobre a campanha, dose sua creatinina. Você não precisa, não. Você fala assim, eu quero ver como é que tá a minha função renal. Eu quero fazer creatinina. 10 conto, 15 reais. Você consegue fazer Nossa. isso. Então, aí eu fui colocar o catéter. Aí eu vou mostrar a vocês aqui em primeira mão que é um catéter. Nossa, vamos Talvez... lá. Isso aqui é um catéter. Isso aqui é uma ponta que parece uma caneta. Gente, ó. Isso aqui É grosso, hein? não é grosso, mas tem... Ó, canetinha. Eu ganhei esse presente de uma médica muito querida e eu disse, obrigado, doutora. Eu usava... Você lembra mais dessa época? Eu com isso Rapaz, aqui, eu ó. lembro vagamente. Graças a Deus eu não lembro tanto. Olha, deixa eu botar esse lado, é melhor. Pronto. Nossa. Isso aqui, olha a grossura dele. Fica na jugular. Ele passa na veia. Dá o ponto. Anestesia local. Dá o ponto. Coloca. Você sente. Não tem pra onde correr, não. É local. Tem aquele desconforto. Ele fica aqui preso. Por isso você vê muita gente usando catéter. Aqui. Bota aqui, conecta com a máquina um lado e outro. O que tira em uma certa quantidade, devolve na mesma quantidade, só que limpa. A máquina de hemodiálise, ela veio... Eu vou usar um termo que eu sempre uso quando eu estou dando palestra. A máquina de hemodiálise, ela não é inimiga do paciente. Sabe por quê, Moés? Elvis, mas tem a desvantagem. Elvis, ela tira os nutrientes, o tratamento em si é um tratamento um pouco mais pesado, o organismo, aquela coisa toda. Beleza. Tem até uns vídeos aí rolando na internet, né? O povo vai falando. Só que é o seguinte, uma coisa é fato. A máquina de hemodiálise, ela retarda a morte daquele paciente. Porque pode acontecer um erro de máquina, do que seja, e levar ele a óbito? Pode. E o cara diz assim, eu morri por causa da hemodiálise? Pode. Mas na maioria das vezes, na sua grande maioria, o paciente morreu por outra comorbidade. Não foi necessário. Mas ele fazia hemodiálise, certo, gente? Mas ele não foi morto por causa da hemodiálise. Foi porque ele era um cardíaco, porque ele não se cuidava direito, aquela coisa toda. E chegou a hora infelizmente, né? Chegou lá a hora do rapaz e aí veio a óbito.
Mas eu sempre falo, gente, a máquina, o tratamento, ele veio para retardar a morte da pessoa. Até porque é o seguinte, você vai ver que outros órgãos não têm. Uma pessoa pode viver a vida toda no tratamento de hemodiálise ou uma hora ou outra, se ela não for transplantada, ela virá óbito fatalmente? Eu conheço, eu conheci, não está mais entre nós, uma pessoa que fez tratamento comigo, mas ele tinha mais de 20 anos, mais de 20 anos fazendo tratamento de hemodiálise. Vai depender muito da dieta dele, dos cuidados, porque tem gente, Moraes, tem gente que, por conta de outros probleminhas, não pode transplantar. E o único caminho para essa pessoa permanecer viva ou vivo é o tratamento de hemodiálise, ou da diálise peritoneal, que é feito em casa, na barriga. Então, assim, nem todos os pacientes, mas quem vai dizer isso é a equipe transplantadora. Nem todos os pacientes, ou o médico que acompanha ele também, né? Todos os pacientes estão aptos a o transplante, porque ele tem um outro problema que, infelizmente, que se mexer aqui, aquela coisa toda, então não dá. Mas eu vou lançar um número aqui para você do seguinte: em Sergipe nós temos mais de 2.400 pacientes, são um pouco mais de 2.000 pacientes que fazem o tratamento. Não, isso. Nós temos aí, nós temos um pouco mais de, desculpa, nós temos mais de 2.000 de forma geral, certo? 1.500, 1.500. Nós temos mais de 2.000, mais de 2.200, 300 que são pacientes, né, no estado. Só que 1.400, 1.500, 1.400 estão fazendo o tratamento. O preconizado aí é que 50% desses pacientes estejam aptos a fazer o transplante. Nossa, número, assim, você considera alto ou baixo, 50%? É porque os Na minha outros... visão de leigo, para mim é um número excelente. Não sei se. O ideal seria que todos tivessem, né, apto ali para o transplante. Só que é por esse detalhe que eu falei para você. Às vezes, o paciente ele tem uma outra comorbidade que, infelizmente, impede ele chegar com certeza, nessa porcentagem, ela é maior. Só que aí é como eu falei, a equipe transplantadora, é o médico que acompanha ele, e aí oscila muito os exames, né? Às vezes o paciente está aqui já descobre um outro problema, eita, vai ter que fazer o tratamento daquele, então vai retardando, tal. E a gente está falando de corpo, né? De organismo. E querendo ou não, como eu disse, a máquina de hemodiálise tem a questão de ser um tratamento pesado? Tem. Vai tirar isso, vai tirar aquilo do corpo? Vai deixar a pessoa mais fadigada, cansada? Vai. Várias vezes eu saía da máquina de hemodiálise, eu fazia segunda, quarta e sexta, de 5 às 9. Só para você ter ideia, eu saía na segunda, quando chegava na terça, a terça era descanso. Para a quarta tá lá, para a quinta descansar, para a sexta tá lá. Então, assim, é puxado. Você sente fraco, aí dá aquela sonolência, dá aquela fome, você não tem ânimo e tal. Você tem que vencer, é um dia após outro. Mas ela ainda graças a Deus que existe a máquina de hemodiálise, porque É aquele negócio, é uma coisa que é ruim, mas é para um bem maior, né? Igual a quimioterapia, que também deixa o paciente muito fraco. Mas aí você descobrindo essa doença, como foi a sua corrida para achar um doador que fosse compatível? uma vez você tinha me perguntado em relação a como é que eu fiquei na descoberta. Sim. E aí, quando você é diagnosticado um renal crônico, seu principal médico agora é um nefrologista. Você vai ter um clínico geral ali? Vai ter. Sim, no posto, tal, que vai acompanhar aquela coisa toda. Só que o principal médico desse paciente é o nefrologista. Tudo tem que ser conversado com o médico nefrologista. A partir do momento que você é diagnosticado. Eu estava no processo de investigação na época,
Passei os 40 dias, como eu falei para você. A questão da hemorragia, da visão, ela voltou. Eu fiquei com 80% da minha visão comprometida. Eu perdi Nossa. 20 quilos, eu cheguei a pesar 50 quilos, sem foto nas minhas redes sociais. Agora, é cardíaco, hipertenso, insuficiência renal crônica e investigação com suspeita de uma doença autoimune, um tipo de vasculite. Meus 40 dias foi desse jeitinho. E aí você, novo, no auge, e de repente, para manter um emocional bom, não é fácil. Só que é o seguinte, entra a questão de fé, daquilo que você acredita, né? Então, assim, a certeza que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, isso é fato. Foi ali o processo que eu passei, as experiências que eu tive, né? Então, Deus é o consolo bem presente na hora da angústia, né? E aí você vai descobrindo que coisas que você vê na Bíblia, que você vai ouvindo o tempo todo, que naquele momento que eu mais precisei, foi meu refúgio. Então, meu emocional ele ficou ali firme, fé, as pessoas iam me visitar, era palavra de conforto, era alegria. Não, gente, não vou morrer, não. É incrível que a única certeza que eu tinha nos 40 dias que eu não ia morrer. Tava ali, não vou morrer. Só era a certeza que eu tinha. Não, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Né? E, graças a Deus, permaneci até hoje, depois de vários sustos. Mas manter, Moais, de fato, esse emocional, né? Depois de descobrir que agora você precisa continuar fazendo o tratamento, quando usando o catéter, que o pessoal pensando que é uma anteninha, você saindo na rua, as pessoas, meu Deus, coitadinho, né? Esse olhar de coitado, oh meu Deus, ei, peraí, cuidado, tal, mas a gente vai ressignificando, né? E claro que confiando em Deus, porque se não confiar nele, realmente o negócio fica, Antes de fica você, complicado. antes de você contar essa sua trajetória de busca, né? Você conseguiu retomar a sua saúde nos outros aspectos, questão da visão, ou sua visão ainda é deficitária até hoje? E a questão da hipertensão e tal? Como é que ficou isso tudo? Me tornei paciente, são, como eu falei, 11 anos, né? Agora completar 11 anos. Esse resumo de 11 anos diz que, porque ainda tem uma outra parte depois dos 40 dias. Então, para eu ir para essa parte do resumão, essa parte que eu vou contar para você agora é muito importante. E eu tenho certeza que vai impactar as pessoas. Até para que eu também aproveite e responda aquilo que você me perguntou em relação à procura de quem vai doar, como é que vai ser. Porque, assim, Moraes, não foi muito rápido. As informações, em 2013, quando eu entrei no tratamento, não, hoje é muito avançada. A pessoa que entra, ela já é informada de várias coisas, inclusive essa questão do transplante. Na época, não. Na época, não chegou. A única coisa que chegava para mim é o seguinte: ou eu faço a hemodiálise num catéter em uma clínica, ou eu coloco um catéter no peritônio para ser feito na minha casa, que é mais cômodo, aquela coisa toda. Então, assim, só se falava disso. Até porque, em 2012, tinha encerrado o transplante aqui no estado, no São Lucas. Então, assim, as pessoas não estavam, poxa, parou o transplante, só tem o tratamento. O cara novo, tratamento, não se falava. Não se falava. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu saí dos 40 dias, eu só passei 1 mês e meio fora de casa. Porque logo depois desse 1 mês e meio que eu estava fora de casa, eu comecei a me sentir mal de novo. Na época, a minha visão voltou ao normal. Eu já saí do hospital com a visão normal. Eu saí com problema cardíaco, hipertenso e insuficiência renal. E com a interrogação, paciente sem diagnóstico e investigação com um tipo de vasculite ou uma doença autoimune. Pronto, fui encaminhado para o hospital universitário. Comecei a ser investigado lá. Então, o que acontece? Nesse período, eu passei mal. E aí eu comecei a ter calafrio, eu comecei a ter febre, aquela febre mais agressiva. Para você ter ideia, quando eu ia na hemodiálise, se eu tomasse a dipirona na veia, aquela dipirona mais forte mesmo, ali no tratamento, quando ela baixava, ela ficava em 40, pô. Quando ela baixava. Então, Nossa.
Era um tipo de febre que veio mesmo para levar o cara, né? E aí foi quando um dia eu acordei, nunca esqueço, um dia do domingo para segunda eu fui à igreja a pulso. Na segunda-feira eu cheguei em casa assim, ó, eu tinha feito na sexta-feira e aí eu já tinha avisado, né? Eu tava uma semana. Segunda-feira não tô legal. Quarta-feira não tô legal. Na sexta-feira não tava legal. Aí toma paliativo, a dipirona vinha camuflava. Quando foi no domingo, eu cheguei já mal, já deitando, aquela coisa toda. Na segunda, eu já não conseguia andar. Na segunda-feira, eu já não conseguia andar. E era um dia do meu tratamento. Só que eu estava tão mal que um irmão da igreja, Cosme, mora aqui no meu coração, Cosme, ele veio, me pegou em casa, tá aqui, nesse prédio que eu moro, me levou nos braços, nunca vou esquecer disso. Me levou nos braços e eu tava com o corpo todo dolorido, como se eu tivesse levado uma surra, e me levou para o uso de novo, numa segunda-feira. O que aconteceu? Eu fiz os exames, aí entregou, eita, paciente renal, tratamento, aquela coisa toda, venha, tem que dar aquela atenção, porque realmente não é fácil. Entrei e tal, fiz todo o processo. No final, o médico chegou assim, um querido, doutor Pacheco, um amigão, nefrologista, e aí ele veio, chamou minha família, assim, estava assim no canto, o pessoal ficou meio que, meu Deus, como é que vai ser? Ele disse, olha, Elvis está com sepse, infecção generalizada. Eita. Nível de infecção no sangue muito alto. Vamos ter que botar ele num contexto mais isolado. Explicou toda a situação. De vez em quando eu já conversei com ele falando sobre isso, né? Ele, rapaz, é tanta gente, Elvis. E aí, minha família... Só um milagre, cara. Sepsi. Ah, Elvis, como é que pode você sair de uma infecção generalizada e ter um relatório, gente? Até hoje, eu não sou menino, não. Eu tenho, tá lá. Quem botou foi um médico. São os profissionais que colocaram. E os exames, aquela coisa toda. Eu fui... Ah, Moai, sofri, viu? Infecção generalizada, sofri, viu? Imagino, cara. A mente fica perturbada, você fica delirando, de fralda, defeca, vomita, sensível, sem reação, dói tudo. Dói tudo. Se uma criança tocar, dói. E aí, sensível. Eu passei 16 dias dessa forma. 16. Uso de antibiótico, dias sem hemodiálise por conta disso. Eu lembro como hoje, eu entrei numa segunda-feira, eu vim fazer hemodiálise só no sábado. A fístula aqui no meu braço, ela parou porque tem um catéter e tem a fístula, né? A fístulazinha, ela parou. Aquela vibração parecendo que vai dar choque, mas não é. Ela, na época, imatura ainda. Como é que você imagina um cara infeccionado? Mas no sábado, foi colocado um catéter desse nessa ideia, né? Na minha femoral, aqui na perna. Não é o recomendado, mas precisava do tratamento para poder limpar o sangue, tirar a questão dos antibióticos, aquela coisa toda, até porque, pelo contexto, eu teria uma sepse só por não ter feito mais... ter quase uma semana sem o tratamento, bom. E aí o sangue sujo, por si só, vai infeccionar, vai criar aquela coisa toda. E aí só de mal, e aí eu tive... Você tem que ter fé, né? E não estava fácil. E fé no momento daquele, realmente, não estava fácil. Só que o Criador já tinha prometido que eu não ia morrer nos meus 40 Já tinha dias. prometido que você estaria aqui nessa live. Então, meu filho, ou você acredita... olha, falou, acabou, tá falado. Ah, eu sempre disse isso, gente. Em todas as viagens que eu fiz, ministrando em presídio, eu fiz 4 anos trabalho dentro do presídio, sou capelão, viajei para 4 estados para contar o meu testemunho. E eu sempre disse o seguinte: não importa, não importa o que você vai passar. Se ele disse que você não vai morrer, acabou, você não vai morrer. Ah, mas Elvis, eu estou passando pão. Pronto, passe. Mas você não vai morrer, não? Nessa almazinha aí não vai ser tocada? Foi o que aconteceu. E aí, mais um milagre.
uma experiência, e uma experiência sobrenatural, um toque, uma reafirmação daquilo que já tinha dito. Eu me levantei, eu não andava não, eu tomava, meu Deus do céu, eu botava assim numa cadeira de roda para tomar banho, olha, sem reação, deitado na maior parte do tempo, e eu tenho testemunhas para isso, pessoas que cuidaram de mim, que hoje são meus amigos, e hoje eu estou de pé. Então, saí 16 dias do processo de uma sepse, né, de uma infecção generalizada. E quem disse não foi o que eu senti, não, mas os relatórios também falam sobre isso. E estou aqui para contar a história. Estou aqui para contar a história. Depois fechou, eu não voltei mais para lá, para a questão de internar e tal. Continuei sendo acompanhado pelo hospital universitário. E aí foi até que um dia entrou no processo. O médico chegou e disse bem assim: vem cá, a gente parou o transplante aqui. Eu comecei a ficar mais curioso sobre o tratamento. E aí ele disse bem assim: olha, por que você não vê alguém na sua família para fazer o transplante? O querido e saudoso Dr. Paulo Tarcísio, que foi meu primeiro médico dentro do USE. Nunca vou esquecer, assim, um carinho muito grande pelo Dr. Paulo Tarcísio, que não está mais entre nós, mas ele disse isso. E aí foi quando eu fui ver na minha família, fui encaminhado para outro estado, que é o estado de São Paulo, e a princípio foi meu irmão, e na época minha ex-esposa. Dieguinho foi? Oi? Dieguinho? Dieguinho. Só que Diego era novo, então uma vida pela frente, né? Tem a questão dos 30 anos, alguns critérios que o próprio hospital também utiliza para essa questão da doação entre vivos, né? E tal. E aí, por ter acontecido comigo, ele ainda era novo, tem essa base dos 30 anos. Tem hospital não, que um pouquinho menos de 30 anos aceita, mas no caso lá em São Paulo não, no Hospital do Rim não. E aí foi quando minha mãe, ela foi... Aí o médico conversou comigo, uma pessoa assim, humanizada também, o doutor João, que infelizmente acredito que vai completar agora um ano que veio a óbito. Um médico incrível, incrível, incrível. Quem conheceu o doutor João sabe do que eu estou dizendo. E assim, eu senti muito poxa, um cara que me ajudou muito, tenho foto com ele e tudo. E aí ele disse: você não tem não, seu pai e sua mãe, Elvis, tal? Eu falei: doutor, pronto. Aí foi quando minha mãe disse: eu vou. Isso era que ano, Elvis? Já era o mesmo ano ainda? 2013? Não, aí eu já migrei para 2000, de 14, eu fiz de tratamento de hemodiálise, eu fiz 2 anos. Aí foi já migrando, começou em 2014 ali no processo, para 2015. Porque o meu transplante, eu fiz agora em junho, dia 8 de junho, eu fiz 9 anos que eu estou transplantado. E aí Do minha mãe... momento, Pode do falar. momento que você. Beleza, achei. Você vai contar ainda como foi essa notícia de que disseram, ó, é compatível, vai poder fazer e tal. Mas a partir do momento que diz, ela pode fazer, a sua mãe, demora mais ou menos quanto tempo para que a cirurgia seja realizada? Quando entre vivo, é muito mais programado. É tanto que foi para uma data, não vamos botar nessa data, não. Eu lembro como hoje, o médico disse bem assim: olha, fizemos os exames de compatibilidade, tem um exame que é um exame cruzado, que eles falam, não é só a questão do tipo sanguíneo, certo? Mas você precisa ser feito um exame cruzado, ver todos os detalhes. Minha mãe, por ser mãe, só tinha 50% de compatibilidade. Muito bom. Se ela tivesse 10, 20, é compatível. Ela não zerou. Ela é compatível. Então só não faz se for zero. Mas se Aí, tiver alguma porcentagem. porque são exames mais específicos para compatibilidade. Então, por isso que não é só a questão do tipo sanguíneo, que é importante, mas são exames que são feitos com mais precisão. A saúde de ambos também tem que estar muito bem controlada. Então, assim, se minha mãe desenvolvesse um problema de saúde naquele período, ela não poderia ser a doadora mesmo sendo compatível. Então, são muitas regrinhas. O cuidado
e a atenção que é dada tanto para quem vai receber, que é o receptor, como o doador, é muito incrível. O Hospital do Rim, você tem ideia, que é o hospital que mais transplanta no mundo, é o Hospital do Rim, onde eu transplantei. Então, assim, tem todo um contexto para ser feito o transplante. Não é feito, e aí eu não estou dizendo que em outro lugar seja, até porque eu não conheço, mas não é de qualquer jeito. Não é só o querer. O querer é o importante, é. Minha É o mãe disse primeiro passo. sim. Pô, minha mãe disse sim, sem entender nada de doação. Pô. Na minha família, ninguém entendia nada, não, mas em relação de doação. Eu estava no tratamento que era novo, a questão do transplante também é algo novo. E minha mãe disse assim: olha, eu quero salvar meu filho. Acabou, vou dar. O que é que eu faço? O médico disse para mim: fizemos fomos a São Paulo, fizemos os exames. Quando foi marcado a consulta para saber o resultado dos exames, daquela consulta já foi dizendo o dia que escolha aí o mês que você quer transplantar. Nossa, que bom. E nós escolhemos o mês de junho, porque na época tinha questão financeira, você está em outro estado, e agora? Para onde é que eu vou? E o dinheiro? Vai ao seu hospedar? Como é? Um outro mundo. É toda uma estratégia que o cara tem que montar para poder conseguir, né, se sustentar lá. É por isso, Moraes, que eu, não só eu, claro, não só eu, mas várias pessoas e outras que já não estão entre nós batem na tecla de que o transplante ele tem que acontecer na sua cidade, porque você não tira a pessoa da rede de apoio. Cara, se eu tenho um transplante aqui, Aracaju é pequena. Sim. Se eu tenho um transplante aqui, veja, eu vou transplantar na minha cidade onde eu moro, é bem perto, vou ter minhas consultas de rotina. Nós Todos os temos seus dois. familiares por perto. Tem que ter a rede de apoio. Tem que ter a rede de apoio. Então, quando você. É por isso que várias vezes, está aí nas minhas redes sociais, e não só eu, e repito, não só eu, tem muita gente que tem uma galera que faz isso. É um trabalho de formiguinha, de persistência, que a gente continua lutando para que essa modalidade de tratamento, porque é importante dizer o seguinte, o transplante, ele é um tratamento, imunossupressão. Eu uso manhã e noite para manter o órgão que não é meu. Isso, independente se A minha mãe. sua mãe usa também ou só Não, você? não. Minha mãe só foi a doadora. Tá bem, a pessoa pode viver com rim, vai ter os cuidados como é orientado para todo mundo. Claro, ela só tem um rim. Beleza? Beleza, eu tenho um rim também. Eu sou renal crônico uma vez, renal crônico para sempre. Crônico. Minha mãe não é renal crônica. Minha mãe foi uma doadora. Uhum. São 9 anos que minha mãe. E outra, quem doa não morre, não. Porque tem muita gente assim. Sua Muita mãe gente tá tem viva? medo, né, velho? Muita gente Ei, tem sua mãe tá viva? medo. É. Minha mãe tá Até de vivíssima. doar sangue, quem dirá um órgão. Mas como que o que é que você que conversa aí com sua mãe falaria, teria de incentivo para as pessoas doarem mais, né, se voluntariarem para doar mais? É esse bicho de sete cabeças tudo mesmo? Ou como é que funciona? A doação, a gente já passou por várias montanhas-russas em relação à doação, não só no Brasil, mas como aqui em Sergipe. Para você ter ideia, o ano passado, meu Deus, o ano passado, se não me falha a memória, o ano passado, nós batemos uma, um índice que foi muito gritante e, assim, triste. O estado de Sergipe, ele já chegou a 88% de negativa familiar. Familiar? Negativa familiar é quando as famílias dizem não à doação. Nossa. Né? E isso acontece mais no contexto, Moraes, quando aquela pessoa vem a óbito, porque assim, a doação, hoje as coisas estão evoluindo mais, as pessoas estão, cada dia mais estamos correndo, e quando eu falo estamos, eu estou falando assim, existem várias pessoas que procuram nesse trabalho de formiguinha, tá trabalhando para que essa informação ela chegue com mais clareza. Pronto, eu sou fruto de doação. Quem doou foi minha mãe. Como é?
poxa, foi minha mãe, tá ali, tá bem, nunca teve nada porque doou. Mas o outro contexto da negativa, ela está muito voltada para aquele que acabou de perder uma pessoa. Então, muita gente desconhece essa questão da doação, porque como é que você vai chegar para falar sobre algo em um momento tão delicado que aquela pessoa está passando, que perdeu alguém querido? Sim. Às vezes a pessoa não quer ter nem papo, nem tipo de conversa de nenhum assunto, né? Então, por isso que é importante as propagandas. Por E é isso, importante, talvez, Elvis, a pessoa, enquanto em vida, expressar o seu desejo de ser um doador, né? Em conversar caso com a de óbito. família. Isso, porque quem decide, a família não vai lá, a família não é, na hora de liberar, não é a família que vai estar à frente. Então, se essa pessoa, ela fala o tempo todo, olha, eu sou uma doadora, eu quero doar, seja para o esposo, para a mãe, quem seja, quando chegar ali, vai ficar mesmo em um momento de dor, mas já está meio caminho andado. Meio caminho andado para a doação. E mais, doação salva, cara. Ah, Doação você é a salva. prova real de tudo isso, né? Oh, fiquei até mais bonito. Doação salva, cara. E eu conheço várias pessoas que estão sendo salvas através da doação. Então, naquele período, nós tivemos 88% de negativa familiar. Elvis, e quanto é no Brasil? A média aí de 46, 40 e tal. Um índice Cara, muito alto. que eu acho alto também, porque é uma negativa de uma ação que pode salvar uma vida, né? Que fosse 10% seria alto. Só que aí os sergipanos são solidários. Né? O que é que aconteceu com os sergipanos que eles estão dizendo tanto não? E aí, reeducação, educação sobre a questão doadora, aquela vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí foi diminuindo. Então, assim, oscila o índice, é oscilante sim. Só que a gente já chegou também à questão do sim, né, para doação, já chegou a um número que também chamou atenção a nível Brasil. Olha, essa Sergipe está dizendo muito sim. Né? Só Glória a esse Deus. ano, só desse início de ano agora, foi mais. Eu vou botar por baixo, certo? Mais de 10 famílias. Eu vou botar por baixo mesmo. Vamos botar 15. Mais de 10, 15 famílias que disseram sim à doação só esse ano, mas a gente está em julho. Veja quantas pessoas disseram sim, quantas famílias. Eu estou botando por baixo. Sim. Então, isso tem aumentado, as famílias estão mais conscientes. Claro que a abordagem, né, que é feita também conta. Todo um detalhe, não é só você aparecer no final, quando a pessoa perdeu alguém, mas se desde o início que a pessoa deu a entrada, você está acompanhando, e aí vai a questão da humanização, a questão dos profissionais. Quando chegar naquele momento, para dizer sim, É bem fica mais fácil. é mais fácil, né? E aí, fora quando a família tem gente que você chega e vê assim, olha, ele disse que queria doar. Pronto, não conversa muito não, já diz logo. Mas tem situações que não. Então, mas claro, é respeitado ali a questão da família, tal, até porque ela, eita, vai ficar desfigurada? Como é que vai ficar? Não, a lei cobre. A lei protege, não pode ficar desfigurado, não é assim. Esses tabus, esses fake news, né? Eita, vão matar para poder tirar o órgão deles. Não, porque vão vender. Não. Acha que vai vir os capanga no carro preto, quando você estiver na rua, vai botar você no carro a pulso. Ou até mesmo quando o próprio paciente ele já está ali, tipo, vai para a morte encefálica, né? Não tem muito o que ser feito. E aí, infelizmente, as pessoas acham que alguém vai fazer alguma coisa para adiantar o processo. Mas E não. é até uma coisa sem lógica, porque, Elvis, o foco da medicina é salvar vidas. Então, ele vai matar uma pessoa para dar vida a outra. Tipo, meio sem lógica. Se é para salvar alguém, salvou o paciente que já está lá. Então, não faz realmente nenhum sentido. E no próprio processo, Moraes, de morte cefálica, você não passa só por um profissional. Não Sim. tem lá assinatura só de um. Você passa, tem outros profissionais que precisam também da questão do laudo. Entendeu? Ah, mas o coração. Eita, parou aqui, mas o coração está funcionando. Morte cefálica. Não volta, Entendeu? não tem Tem a jeito. questão do sangue ainda, aquela coisa toda. Então, assim,
São coisas que tabus, questão de religião, né? Qual é a religião no Brasil que é contra a doação? Nenhuma, gente. Não existe uma religião que levantou a bandeira e me sou contra. Ah, mas tem uma questão aí de doação de sangue. Já rolou muito essa questão da doação, que hoje muita coisa está ficando mais esclarecida. O maior doador de sangue foi Cristo, né? No Calvário, doou todo o seu sangue por todos nós, e já mostra que o ato de doar é um ato muito bonito. E eu acho que deveria ser, já está na mente do cidadão desde quando criança, sabe? Avisar a importância de você ser um doador, ou em vida, ou em morte, doador de sangue também. Eu sou doador de sangue, quero ser doador de medula também, mas é muito importante tudo isso. E eu quero puxar também agora, Elvis, para esse propósito seu agora de vida, propósito mais a curto prazo, que é a sua vida política, cara. Como é que você acha que você pode ajudar nessas questões todas que nós falamos aqui? Sendo um vereador por Aracaju, tem muito o que se fazer na vereança, você ajudar as pessoas que estão com esses problemas crônicos renais? Rapaz, você foi profundo, viu? Veja, a gente tem um problema de atenção básica. Aí as pessoas dizem assim, poxa, Elvis, atenção básica. Muita gente procura atenção a urgência e a emergência, mas não procura atenção básica para uma coisa que, de fato, vou ficar bem redundante mesmo na fala, que é básica. Às vezes a pessoa está com uma febre, uma dor de cabeça ou algo bem... Eu não quero dizer que não seja importante, mas ela prefere ir na média e alta complexidade do que ela ir no básico. Que ela poderia... São várias coisas que chegam na média e na alta complexidade que poderia resolver na atenção básica, que era um posto de saúde. E acaba superpopulando, né? Tirando vaga de quem realmente precisa. Você vai ocupar e tudo, sendo que você pode resolver para cá. É para isso que a atenção básica funciona. E outra, é através dela que muita coisa é avançada. Muita coisa mesmo, Mois. Olha, essa questão a gente fala sobre promoção da saúde, da prevenção da saúde. Tem muita gente que é hipertensa, tem muita gente que é diabética, tem muita gente que é obesa. Tem muita gente que frequenta esses ambientes. Veja, dali, se tiver uma atenção, algo mais voltado para esses grupos, que são grupos tendenciosos, estamos falando de grupos específicos, que estão ali, né, na atenção básica, tem essa demanda que é crescente, fato. A demanda renal, a questão renal, a doença renal é crescente, mas tem muita coisa que poderia, eu sempre digo, gente, e é verdade, não tem para onde correr, não. Tem muita coisa, tem muitas pessoas que poderia não estar no tratamento se tivesse um cuidado lá atrás. Se tivesse um cuidado lá atrás, se tivesse uma atenção lá atrás. Mas se a unidade básica ela não faz o papel dela, alguém vai ficar sobrecarregado. Então, quando você chega ali no USE, que você vê, mas não tem vaga, e não sei o quê, meu Deus, tem muita gente que acha um inferno, não sei o quê. Mas você atribui a responsabilidade para a unidade básica ou para as pessoas que não a procuram, assim, nos primeiros sintomas, nos sintomas básicos, digamos assim? Se você tem uma promoção e você tem uma prevenção, se você tem uma prevenção, uma promoção dela, mediante, a gente não pode só trabalhar o tempo todo em cima do fator final. Eita, tá doente, chega. Eita, gasta. Eita, e de fato, se gasta muito quando você descobre que a pessoa ela tem um problema. Só que quando se você trabalha na prevenção, na promoção da saúde, e que é a Constituição, está na Constituição, não tem problema que é lei, né? Você evita muitos casos. Se você chega, Moás, pasme, não é novidade para ninguém.
falta remédio básico, do básico de maré de si, dentro do posto de saúde. Falta remédio, como um dia desse, o maior comentário, zum, faltando dipirona no posto de saúde. Falta fralda para pessoas que precisam ter essas fraldas específicas por causa de um tratamento ou que seja, que vão precisar usar. E eu tive a experiência de precisar de uma fralda específica quando na questão do fêmur. Foi burocracia. São exames que deveriam fluir, que a pessoa sai sai desse plano, né? Eu estou falando do plano assim, de estar viva e vai para outro plano, né? Acaba morrendo, que não sai o exame. É o especialista que não sai. Eu vou lhe dar um exemplo. Você vai procurar quantas pessoas, cálculo renal, tem gente que realmente não bebe água, tem gente que pode ter se nosso corpo precisa de água, você precisa estar repondo. Se nós somos mais de 50% de água ou 50%, tem que estar repondo. É lógico. Sabe? Isso a gente aprende lá na escola. E aí tem gente que tem um cálculo renal, tem gente que não bebe água. Pode, Elvis, essas pessoas estão ali pacientes? Pode. Né? Foi o seu caso? Não, não foi o meu caso. Já disse aqui. Foi uma doença autoimune, que ninguém sabe que doença foi essa. Então, eu sou um paciente de 11 anos que eu não tenho um diagnóstico fechado em relação à minha doença base. Mas eu tenho consequências dela. Foi a questão cardíaca, foi a questão da hemorragia, foi a questão da hipertensão, foi a questão dos rins, que, inclusive, depois de um tempo, tanto a visão como a pressão ficou aí normalzinha e a visão voltou. A única coisa que permanece ainda é a questão renal, que hoje eu estou transplantado, mas eu estou em um tratamento chamado transplante, que é o melhor tratamento, e a questão cardíaca, certo? Então, assim, você falou, Elvis, sobre essas doenças que podem ser, podem causar um mal maior para os rins e tal. E eu pensei aqui na questão de que se essas doenças elas também não poderiam ser evitadas com a prática do esporte, que também acredito que, pronto, a obesidade, essas coisas, que eu acredito que talvez seja uma bandeira muito forte também de atuação de um vereador, né? Principalmente em Aracaju, que tem muitas áreas de lazer e tal. E eu também, não sei, já vi você andando muito em questão de praça, fazendo cobrança aqui no Bugio mesmo, de ruas esburacadas, e que realmente o povo pratica as suas atividades físicas, de correr, de fazer uma academia de praça, quem não tem condição. Então, essa também é uma bandeira muito forte para um vereador que soluciona o problema do caso dos rins, um problema renal, mas na sua base, né? Não deixa ele se levantar assim. A atividade física, ela é crucial na vida de todo ser humano. E evita muita coisa mesmo. Né? Então, assim, de fato, faz parte. Com certeza. Eu acho que parou aqui. Eita, não sei se foi a internet do Elvis que caiu aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Já estamos aí com 1h15 quase de live, mas eu acho que a internet dele caiu aqui. Deixa eu mandar mensagem aqui para ele. Caiu, foi? Ah, pronto, tá voltando. Deixa eu ver aqui, sua imagem ainda não apareceu para mim. Eu acho que talvez sua internet, mas ainda tá, sua tela tá escura ainda para mim aqui, ó. Diga aí, rapaz, uma hora dessa. Logo para fazer aquele fechamento bonito. Eu acho melhor você sair e entrar de novo, né, Elvis, para ver se vai. Vá. Vê aí se consegue sair. Vai atrapalhar na gravação, não? Ou você coloca tudo, consegue? Não, eu consigo. Você entra por aquele link mesmo que eu te mandei. Vá, vou sair aqui. Ó, pessoal,
Teve um probleminha na internet do Elvis, né? Mas que papo, gente, que testemunho edificante, que testemunho marcante, realmente. O Elvis vai entrar aqui para fazer só o fechamento, né? Que nosso tempo também já está um pouco estourado, mas só para fazer o fechamento da live, para a gente encerrar também com chave de ouro. O Elvis está entrando. Opa, agora voltou. Aí sim, pronto, agora voltou. Você estava falando da atividade física, Elvis. Sim. Então, assim, a atividade física ela é crucial para a vida de todo ser humano, né? De todo ser humano. Isso aí é fato. Agora, é importante, assim, a gente pontuar o seguinte, Mois, dentro do contexto do município, ele precisa, na saúde, principalmente, que é uma bandeira que é a minha bandeira, né? É a minha bandeira, eu não tem como não fugir. Quando a gente fala de saneamento básico, tá falando de saúde. Quando a Sim. gente fala de a água que você bebe, a gente tem a ver com saúde. Então, assim, as pessoas às vezes tem a ver com saúde no contexto de quê? De SUS. Pô, a água que você bebe, pô, faz parte do contexto do SUS, né? De algo tão crucial para a nossa vida. Então, assim, o município ele precisa fazer o seu dever de casa, porque deixa a desejar e deixa mesmo. E deixa mesmo, na maior cara dura. E você tem que ter o trabalho de reivindicar o que é de direito. Olha que trabalho dobrado. Um E aí, trabalho, uma coisa que já era para ser seu por naturalidade, né? Você tem que brigar por uma coisa que já deveria ser sua. então, assim, é cansativo. Então, se você tem, quando é uma das coisas que eu quero sempre deixar em ênfase, né, nas minhas redes sociais, tal, e nesse processo de pré-campanha, depois vem campanha, é justamente isso, é chamar a atenção das pessoas para aquilo que é de direito dela, para que essas pessoas elas percebam que assim, poxa, é o meu direito. E quando você defende algo que você conhece na pele, você chega ali, às vezes um remédio de pressão está faltando, você já tem um gasto, às vezes até assalariado, às vezes não tem nem recurso, e aí você tem que ter o trabalho de ter que estar comprando um remédio que deveria estar ali, é um exame que nunca sai, e são exames baratos, ou até mesmo aquele exame que, se está disponível no sistema, tem que ter, tem que ter alguém que cobre disso, dizer assim, não, está errado, não. Ô, gente, só para você ter ideia, eu estava falando de uma questão da renal, um nefrologista hoje, se você precisar, rapaz, na rede, nessa rede pública voltada do município, nessa atenção, poxa, Moraes, você vai ficar ali esperando um nefrologista. Quer dizer, mas é culpa do profissional? Não, porque tem, Aracaju, Sergipe tem. Mas cadê? Cadê os processos seletivos? Ou cadê os concursos? Ou cadê o próprio município? A Secretaria de Saúde está ampliando. Não é necessidade, não está crescente a problemática e você não vai prevenir, não vai dar um passo à frente. Então, não é só uma questão renal aqui, no contexto de vagas de hemodiálise, no contexto do transplante com 2 lugares habilitados. Nós temos 2 lugares habilitados no estado. Temos o Hospital de Cirurgia, que é hoje, é amanhã, é aquela coisa, ficou agora para o segundo semestre. E nunca vai. E vai vencer a habilitação daqui a pouco. E uma vez que é feito um checklist, que o Ministério da Saúde que fez o checklist, dizendo assim, olha, aqui pode sim fazer o transplante. E agora vai completar 2 anos, que a habilitação são 2 anos. Aí você vai renovando. Só que você renova com demanda. Como é que vai renovar agora sem demanda? Essa conta não vai fechar. Mas, assim, a expectativa ainda está às vésperas do vencimento. É que se seja feito o transplante lá, e lá vai ser de doador falecido, no caso, cadáver, né? É quando a família
de sim a doação. E aí sim, aí você vai pegar, imagina, o sergipano que faleceu, doou. E aí aquele órgão vai para o sergipano que está esperando. Olha, sabe? Vai diminuindo essa lista, né? Essa lista que está aí crescendo, vai diminuindo. Isso é importante, isso é vida, isso é saúde, isso é um direito, né? Um direito de você poder ver aquela pessoa, aquele cidadão, né? Ter a oportunidade de ter uma vida. O transplante ele dá uma vida melhor, é um tratamento, mas é um tratamento melhor dentro dos tratamentos. É uma esperança, né? Ou você tem a família dizendo sim, e o lugar habilitado sendo feito o transplante, é o sonho dessas pessoas que estão aguardando. Então, é sobre essas coisas. E outra, é começar e não parar. Porque a gente teve uma situação no hospital universitário que foram feitos. Agora não. Agora já está no quinto, está indo para o sexto transplante. É isso mesmo. Mas o ano passado passou o ano todo parado. Em 2022 foi feito 4, em 2023 nenhum, e agora esse ano foi feito um, tá para ser feito outro. Então, assim, mas a gente não pode ficar minando a esperança das pessoas. Então, é preciso pessoas que saibam do que defendem, dessa responsabilidade de dizer assim, eu sei o que é isso na pele, e que cobre, e que vá mesmo, e diga, não, olha, não, isso aqui, olha, o papel do município, e não as pessoas chegarem, e eu estou falando, dando ênfase a essa questão da unidade básica, é porque é através dela que se norteia várias e várias coisas. Porque você tem um agente de saúde que vai na sua casa, tem o médico da família, tem o pediatra. Rapaz, quem tem filho sabe, mas nem todo mundo tem condições de ter um plano, não. Nem todo mundo, não. Poxa, você já paga tanto, são tantos impostos, para que na hora que você precisa. Vem aí, rapaz. Na hora que você precisa, você não tem. Como é isso? Então, precisa avançar. Saúde é um problema antigo, que sempre vai estar em pauta e sempre precisa melhorar. E você, Sempre. Elvis, é um cara que eu admiro demais porque você compra a briga que ninguém quer comprar. O que é que o pré-candidato hoje ele quer postar nas suas redes sociais? Ele quer postar lá lacração, porque ele está pensando em quê? Em voto. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Eu tenho certeza que se você abrisse a sua boca agora para dizer assim, ó, Lula, eu faço L, você ia ganhar uns 100 votos aí fácil, de graça. Você abrisse a boca para dizer aí, ah, Bolsonaro, você ia ganhar uns votos aí também de graça. Mas você é um cara que realmente está preocupado com, digamos assim, o real problema da população sergipana. É claro que existem esses fatores Brasília e tal, que realmente é um problema, o Brasil não está como a gente gostaria que estivesse, mas você é um cara que tem um olhar para a população e a comunidade que você foi criado, que te acolheu e que você também acolheu a comunidade. Cara, isso é muito bonito em você. Você não escolhe o lado fácil, né? Você escolhe o lado necessário de defender. Eu evito, quando você fala de polarização, lados, eu tenho minha opinião política. Sempre fui uma pessoa que teve uma opinião política e eu tenho posicionamentos. Seja quem for, Moraes, eu sempre vou me posicionar quando achar necessário para ser feito. Acabou. Eu usei uma frase uma vez dizendo o seguinte, até brincando com minha mãe assim, abraçando ela, brincando, eu disse bem assim, pode ser minha mãe, uma vez que ela é gestora, ela é minha mãe, mas ela é gestora, se ela fosse a prefeita ou o que fosse, eu ia dizer minha mãe, como gestora, mãe, tá lá em cima, mas então assim, eu evito essa polarização, eu evito você nacionalizar algo que é municipalizado. Ah, mas a pessoa está ali, pré-candidata a vereador, e tem um presidente da República. Meu irmão, Brasil, município. O que está acontecendo no seu município? O que é que mais está te afetando? Como é que você pode contribuir? Né?
Porque falar por falar, qualquer um fala. Mas, como diz meu irmão, contra fatos não há argumento. Só que a vida ela precisa mais de congruência, né? Já ouvi essa palavra, congruência. É você não ser só de palavras, mas vir acompanhado de ações. E a minha vida por si só, naquilo que eu acredito, ela não é só em palavras, mas em ações. Então, se tiver que ligar para alguém e dizer bem assim, olha, cobrar, eu vou cobrar. Se tiver de sinalizar, mas eu tenho dois, tá guardado. Eu tenho 2 diplomas, ou é certificado, diploma, que é chique. De mérito, diploma de mérito à honra, por contribuir na saúde no município de Aracaju. Porque quando falaram assim comigo, disseram bem assim, Elvis, você não só critica, você também elogia, você também sugere, você reconhece. Então, você encontrar esse ponto de equilíbrio é muito difícil. Você é o bambambam. Não estou dizendo isso não, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso. Não estou me auto-apresentando e dizendo não é isso. Uma coisa é fato, que uma vez que eu descobri uma questão de saúde, a partir daquele momento, eu fiz jus àquilo que eu descobri. E tenho um orgulho de olhar e dizer bem assim, poxa, e o que depender de mim, eu vou continuar sim. Continuar sim, porque eu sei quantas pessoas que não têm força, não têm voz, não têm entendimento, desconhece de assunto. Eu já vi gente com diploma, gente muito bem vestido, nada contra quem se veste bem, que eu gosto também, mas eu já vi gente usar termos que a pessoa não ia nunca traduzir. E, no fundo, estava rindo daquela pessoa que estava necessitando, porque não sabendo essa criatura, que uma vez que você, na língua portuguesa, fala e a outra não entende, não é ela que é a inferior ou o que seja. É você que tem que se adequar, culturalmente falando, ao que e você tem que falar da maneira mais prática para que aquela pessoa, na cultura dela, entenda. Só que tem gente que acha que os outros é besta, é boa aí rindo, sabe? E eu não gosto de você querer. É, tem muita gente que gosta de falar, mas não. E eu até comentei mais que eu acho muito interessante isso em você, que você não, com todo o conhecimento que você tem, você não só fala, mas você também para e ouve. Opa, sabe se impor, se colocar no seu lugar. É isso que é a vida. Né? Porque o saber ele não é de uma pessoa só. Ninguém nasce sabendo e tenho certeza que quando morrer também não vai morrer sabendo. Tem muita coisa. Você sai dessa vida e diz assim, não aprendi quase nada. E Não aprendi quase nada. reconhecer que tem muita gente em vários campos que são melhores que nós, né? Você, de uma forma aí magistral, pela sua boa comunicação, você colocou um assunto que é muito complexo, mas de uma forma que praticamente você desenhou aí. Certeza que qualquer pessoa aqui com 100 anos, 70 anos ou 30 anos vai assistir essa live e vai dizer: caramba, eu entendi, é assim que as coisas acontecem, é assim que é feito. Então, o importante da comunicação é justamente isso, né? Agora, essas pessoas que usam o seu cargo, ou até mesmo o seu bom português, para poder humilhar as pessoas, isso daí não tem nem combina com um gestor público. O gestor público é justamente ter contato com aquelas pessoas que ninguém quer ter contato. O gestor público, as pessoas elas precisam estar bem atentas ao seguinte: a gente está em um período muito delicado. É muito delicado, porque assim, quando se fala política, quando se fala de contexto de política partidária, já mexe com muita gente. Mexe com muita gente. E Você nesse está afiliado em qual partido, Elvis? eu estou filiado no PSDB. Ah, tá Estou joia. no PSDB. E quando se fala de política partidária, essa coisa toda, então assim, as pessoas já ficam com um pecar, aquela coisa toda. Só que assim, é importante
o gestor, ele tem que não só falar, mas ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir. Só que, assim, não é só ouvir nesse período. Esse é o problema. Não é só ouvir nesse período, porque esse período é muito propício. Esse período é o período que todo mundo aparece, normal. Então é um trabalho, claro que você tem uma demanda muito grande, você está à frente de um município, não é fácil, beleza, mas você tem um grupo, você tem toda uma questão, uma rede, então assim, tem que ouvir, não é só falar, e ter mais praticidade, a gente coloca a mão onde a gente alcança, onde a gente não alcança, meu irmão, nem... Então, Não adianta querer abraçar o mundo, né? E acabar não dando solução para nada. Então, o tic-tac da gente, Moaz, é isso. A gente tem uma cabeça para pensar e fazer uma análise, observar mesmo, né? Observar e usar os critérios necessários. Então, assim, esse ano eu estava passando por uma situação que depois do acidente, aí questão emocional mais desgastada, né? E eu não estava querendo ser pré-candidato, me disponibilizar, né? Só que família, amigos, pessoas, causa. Quando eu falo a causa que está no meu sangue. Que você olha e você olha para o município e você diz assim, o município não faz o seu papel nisso, o município não faz seu papel naquilo. Quando você bota na balança, mas o Estado, mas aí tem tripartite, os três. Eu estou em Aracaju, meu irmão. Eu estou vendo que a balança está pesando. E aí Conhecendo as suas demandas de perto, os problemas reais. E aí você não, peraí. Então, assim, por isso que eu tenho esse cuidado você nacionalizar o que está no município. Peraí, calma. É realidade aqui, né? Vamos lá, como é que a gente pode melhorar? Como é que pode? Várias vezes eu dei sugestões, várias vezes eu fiz ouvidoria dando sugestões, várias vezes eu fiz a ouvidoria não só sugerindo, mas elogiando, né? E indicando. Se é um direito, é um direito. Seja transparente. Não tem. Gestor não pode ter o medo, o receio de dizer assim, realmente, rapaz, não tem. Deixa eu ver como é que eu faço. Espera aí. Não. Agora, falar uma coisa que não existe, tem muito isso e aquilo. Então, a gente precisa, Moaz, de fato, ter cautela, mas confiar, né? Confiar e olhar para essas pessoas que conhecem de perto as demandas, né? Essas demandas que são tão real no dia a dia das pessoas, né? E Já tem pensou você muitos muitas pessoas que se disponibilizam para ajudar, que não são pessoas assim que estão no meio assim político com cargos, digamos assim. Você é uma dessas pessoas. Você foi conselheiro aí da Secretaria da Saúde, você atende em vários projetos voluntários, veja só. E você não é um cara, por enquanto, de mandato, mas em breve vai ser, com fé em Deus. Então as pessoas têm que olhar assim, olhar mais para isso. Poxa, quem é que está chegando junto aqui, mesmo com suas limitações, porque a gente sabe que quem tem um mandato tem uma força, óbvio. Você é um cara que ainda não tem mandato, mas o cara que tá batalhando e tal, tá indo atrás, tá correndo, tá lutando por aquelas pessoas que ninguém quer lutar, porque ninguém quer, o povo quer, como eu já falei, voto fácil. E, cara, nesse sentido, só tenho que dar parabéns a você mesmo por todo esse trabalho. As pessoas não sabem, mas você acabou de chegar no compromisso e a gente tá gravando agora, são 1h30 da manhã, e você chegou aqui cansado, mas disse, não, Moaz, faço questão de participar, faço questão de instruir as pessoas. E, cara, a gente precisa muito de pessoas assim. Eu quero te devolver a palavra, mas a gente tem 1h30 de live. Eu queria já agradecer a sua participação, Elvis, de todo o coração. Você sabe que é uma pessoa muito, muito especial para mim. Você pode comentar essa minha fala também, mas eu queria que, para a gente finalizar, você desse uma palavra sobre propósito para as pessoas que estão
doentes, para as pessoas sadias também, mas principalmente para os nossos bisnetos que estarão nesse mundo quando a gente já estiver na glória lá, né? O que é que você tem para falar sobre propósito, sobre legado? Dá um conselho aí para nossa audiência e já te agradeço demais, cara. Ano, gente. Assim, antes de eu agradecer, né? Eu sou voluntário realmente em vários projetos e eu fui ex-conselheiro no, ai meu Deus, no Conselho Estadual de Saúde, né? No Conselho Estadual de Saúde, que é um braço importantíssimo. O que é que o conselho faz? Ele ajuda, é um braço para poder olhar a saúde, né, como um todo no estado. E sinto maior saudade, sabe, daquele lugar, mas foi o tempo que eu estive ali foi necessário e essencial para o meu crescimento, né? E sou voluntário em outros projetos também. Em relação, Moaz, a propósito, a mensagem que eu carrego no meu coração. Você não está aqui por acaso, né? Já que você não está aqui por acaso, que faça valer a pena essa sua vinda para cá, né? Que as pessoas elas sejam, que você seja lembrada ou lembrado dessa bondade, dessa multiplicação do bem, sabe? Dessa coisa solidária. É tão bom, é tão lindo, é tão gratificante, é tão marcante quando alguém é lembrado por ações positivas. Por alguém que diz assim, como fulano faz falta, como fulana faz falta. Por quê? Porque é uma pessoa que, se tivesse aqui, com certeza isso não estaria acontecendo, faria isso, dava voz a quem não tem voz, lutaria por quem não consegue lutar, porque tem muita gente que não tem voz, tem muita gente realmente que não consegue lutar. Então, eu já tive N experiências, de não conhecer a pessoa, e a pessoa chegar, conseguir o meu número e falar bem assim, me ajude, socorro. E você, humanamente falando mesmo, você chegar ali, dar atenção devida, você dar essa voz, e dizer, não, vamos lá e tal, e ver essa pessoa voltar a sorrir. Então, esse é o propósito. Estar aqui não só por estar, mas fazer com que as outras pessoas elas tenham esperança, sorriso, né? E que você seja uma expansão daquilo que vem do céu, de Deus, a bondade, a alegria, ver a pessoa caída e vencer, opa, tô aqui te ajudando, vamos para cá, o que é que tá acontecendo? Vem para cá, dá um abraço em alguém, manda uma mensagem, liga para alguém, diz bem assim, fulano nunca mais te vi, mas você é importante, a gente tá no mundo da correria, no mundo das conexões, muita gente conectada com o que não é real. E o que é real está começando a se perder. A gente precisa voltar a viver o que é real e desconectar daquilo que não é tão importante quanto está parecendo ser. Porque a vida, de fato, ela é do toque, do oi, do bom dia, licença, boa tarde, tudo bem com você? Opa, tudo bem. Então, isso sim muda o mundo. Né? E que você possa marcar a nossa geração está sendo marcada e que a sua geração também ela seja marcada pela pessoa iluminada e que você é. Amém, show de bola. Agradeço demais, Elvis. Peço que você ainda não feche, Elvis, que eu quero me despedir de você no off. Mas, galera, você tenho certeza que a sua mente ficou assim bugada no bom sentido de tanto conteúdo, de tanto que você aprendeu, tanto que você foi principalmente edificado com todo esse conteúdo do Elvis. E o Elvis aqui nessas palavras finais, ele não jogou palavras ao vento não, viu? Quem conhece o Elvis de perto sabe que ele realmente é um cara assim, cara que puxa você para perto, que abraça e tudo. Galera, mas se você chegou até o final dessa live, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe. Vá lá no Instagram do Elvis, Elvis do Bugio, para conhecer de perto o trabalho dele. Considere com carinho, como é que eu posso falar de uma forma que o Elvis não seja penalizado, mas assim, considere com carinho
quando puder você voltar lá para frente, não agora, você considerar a possibilidade de ver essa entrevista e ver que realmente é um cara que trabalha por Aracaju de uma forma muito, muito empenhada. Mas agradeço a todos vocês, um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Estamos juntos. Valeu!